Boa noite, Fabiola. Boa noite, meu amigo Edenilson. Seja bem-vindo. Boa noite. Um alô do pessoal de Santa Quitéria, através do meu amigo Edenilson, grande amigo meu, grande irmão. Muito feliz com a participação, com a sua presença. Boa Temos noite, aqui a Fabiola. Júlia também, do nosso curso. Está por aqui já. Boa noite, Júlia. Quem? A Júlia, do nosso curso, está por aqui Ah, também já. boa noite, Júlia. Uma honra também tê-la. Colocar aqui abaixo o tema da live. Isso. Tema do programa. Isso, o tema do nosso programa aqui hoje. Hoje aqui o meu som tá. De todos os lados tem som. A cidade está em festejo. Hoje até estava tentando fazer uma leitura, mas foi praticamente impossível. Carro de som, Ah, vizinho aqui do lado, aí não tem condição. Só na tentativa mesmo. mas é isso aí. É, O importante é não desistirmos, né? verdade, professor. Vamos esperar mais um pouco, como é que tá a Vargem Grande, festejo, né, de São Raimundo Nonato aí. Sim, Vargem Grande. Desde o dia 22, aqui está em festejo, São Raimundo Nonato. E hoje é o último dia aqui do festejo, e onde os turistas mais vêm pagar promessa, né? É Participar um do último dia. festejo muito falado, né? Eu Sim, tive aonde participar uma vez aí. Muito sim, legal, muito gente de todos os lugares, né, do país, do isso. Brasil. Aqui inicia no dia 22. Aqui inicia com uma romaria, que é saindo da igreja matriz até o povoado paulista. Eu gosto de olhar, de assistir a saída, mas eu ainda não fui fazer essa caminhada, que eu sou um pouco sedentária, e aí não me Ah, canso, não. Deixa para quem já está no propósito de ir. Mas é muita gente que vai esse ano após esse período de Covid, a retomada do festejo, e esse ano surpreendeu bastante, muita gente mesmo, muita gente. E é interessante pensar, um período de festejo, e não é o tema da live, mas é interessante refletir. É justamente o momento onde quem se candidata à política aproveita a oportunidade para chegar perto do povo. uhum. É assim uma questão, né? Porque tem tantos momentos, tantas possibilidades deles chegarem perto, mas aproveitam um momento que não é tão assim oportuno para estar. Mas é o nosso Maranhão. Quantos minutos aí já podemos começar? 7h52. 7, quando é 8 horas a gente começa, em ponto, viu? Sim. A política, né, a politicagem, que na verdade podemos pensar numa política, que a verdadeira política ela é a arte do bem governar, ela é a arte do bem gerir, do bem administrar. Infelizmente, no nosso país,
eu não queria generalizar, mas às vezes a gente percebe que no nosso país há mais uma politicagem do que a verdadeira política, né? O verdadeiro conceito de política em nosso país ele anda longe, porque a política hoje ela não é mais aquela ideia do bem comum. Na verdade, a política hoje está, como dizia Norberto Bobbio, está muito atrelada à ideia de poder, tanto poder ideológico como poder econômico e o poder propriamente político. Mas falar de política mesmo, no sentido grego, é difícil, porque na Grécia Antiga a política assim, tinha a ideia do bem comum, de uma política representativa, né, e uma política participativa. Infelizmente, no nosso país, aqui nós vivenciamos mais politicagem do que propriamente política. Então, hoje a política mais virou, para algumas pessoas, a política virou cabide de emprego. Né? Porque se fosse realmente, se eu quero servir bem a população, então eu tinha que, né, me candidatar com uma questão social, não com uma questão de ganhar dinheiro. Eu quero servir bem a minha nação, eu quero servir bem a minha comunidade, o meu município, então eu teria que ter isso, mas infelizmente a política ela está muito longe da, do conceito grego, né, pensado por grandes filósofos como Platão, Aristóteles, né, está muito longe do conceito grego de polis, de cidade e estado. Né? A palavra política vem de polis, que significa cidade e estado. Infelizmente, essa política que nós vivenciamos não é uma política do bem comum, mas uma política onde todas as pessoas estão buscando o poder. O poder. Não o bem comum, não o bem social, mas o poder. E é isso. Uma pequena, pequena breve, quem sabe a gente pode estar trabalhando um pouco esse tema sobre política, trazer algum cientista político. Estou até pensando em trazer o Gabriel, que é um rapaz que trabalha muito sobre política, tem um vasto conhecimento, estudante de direito, cientista político, para a gente abordar algumas temáticas políticas, trabalhando desde o conceito primeiro da palavra política até o conceito de política hoje, na contemporaneidade. Poderia fazer né, um caminho que poucas pessoas entendem e conhecem isso. Acho que política só é política partidária, só é política no tempo, né, de eleição, mas a política está muito além. Eu costumo dizer sempre que a política partidária é a loucura de muitos em benefício de poucos. Sim, é verdade. Entendeu? Um exemplo desse, semana passada, aqui no município, a gente fez uma manifestação, né? Os professores, que eu pertenço à categoria de profissional da área da educação aqui no município, e a gente fez uma manifestação e justamente a gente pegou o prefeito na hora de uma das nossas manifestações, ele desceu e veio falar com a gente. E a gente questionou também, dentro a presidência do sindicato, dos professores, questionou por que não faz um concurso, porque tem como garantir os direitos daqueles que estão sendo contratados só por um cabide de emprego por questão eleitoreira, principalmente agora que a gente está no período que já está chegando as eleições, poucos meses. E ele disse, não, se eu fizer um concurso nesse momento, ou então até o ano que vem, não vai ter como eu empregar a população do município. E mas por que não investiu numa educação, não trouxe uma faculdade para capacitar a população para que pudesse fazer o concurso e aprovar a maioria dos munícipes no concurso? E aí é uma questão. Existe o serviço público, mas existem os interesses também de quem está ali na gestão pública. Aí, vamos debater essas questões. Para desconstruir isso, precisa formar muito bem os nossos jovens, as nossas
futuras. Vamos fazer uma live sobre política. Eu acho que é o momento oportuno também. Né? Uma live, o programa Além do Divã, eu posso trazer um político para a gente debater essas questões. Já deu horário? Já deu 8 horas? Podemos começar? Danilo já está por aqui também, Diogo. Boa noite, Diogo. Danilo, seja bem-vindo. Podemos trabalhar essas questões políticas, podemos fazer uma live sobre política, do conceito, desde o conceito primeiro da palavra política, caminhando pelos gregos até os dias atuais. Pode fazer um trabalho em cima disso, debater. Tem muitas pessoas que gostam de debater sobre isso. Mas no momento agora vamos trabalhar sobre o programa Além do Divã. O tema de hoje é ansiedade na visão psicanalítica. Vamos lá, Fabiola, apresentações. Boa noite, gente. Boa noite a todos que já chegaram por aqui. Boa noite também, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem vai assistir a live que vai ficar gravada aqui, está no programa Além do Divã. E toda semana a gente está aqui no Instagram trazendo uma temática. E com José Aldo aqui, ele é psicólogo, psicanalista, filósofo, e caminha nas diferentes áreas do conhecimento também, e está aqui com o programa Além do Divã. E hoje a temática que a gente vai ter no nosso programa é a ansiedade na visão psicanalítica. Boa noite, José Aldo. E aos interessados também, podem compartilhar a live no final, que a live vai ficar salva aqui na rede social de José Aldo, e pode ser compartilhada também. Boa noite, José Aldo. Seja bem-vindo. Novamente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e lembrar que esse programa, Além do Divã, é um programa feito especialmente para você. Você pode trazer suas temáticas, você pode colocar aí o tema que você gostaria que nós trabalhássemos. E toda quarta-feira estaremos por aqui trabalhando diversos temas, política, religião, filosofia, temas atuais, ressuscitando alguns pensadores, trabalhando também alguns pensadores, e você é a pessoa da qual nós fizemos esse programa Além do Divã especialmente para você. Você tem alguma curiosidade, gostaria de debater algum tema, gostaria de colocar algum tema, nós estamos aqui para todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite. Então, gente, hoje nós iremos falar de ansiedade. A ansiedade. Ansiedade para a psicanálise, podemos dizer que ela é caracterizada como um atormentamento, podemos dizer assim, provocado pela antecipação de eventos futuros, certo? Ou seja, eventos que ainda não aconteceram e pode ser que nem aconteçam. Então a pessoa está sempre o quê? Antecipando algo que ainda não aconteceu. Podemos até começar falando que a ansiedade seria uma antecipação do futuro. Habitualmente também é importante que nós pensarmos, Fabio, que há uma diferença muito grande da palavra, psicanaliticamente falando, da palavra ansiedade para angústia. Porque há uma diferença, há uma forma distinta, que eu também acho necessário nós fazermos alguma distinção. Por exemplo, o termo ansiedade, ele talvez tenha alguma relação com ânsia. Isto é, com esse desejo, um desejo desmedido, com alguma descompensação da harmonia psíquica interna, que nem sempre é perceptível e que nem sempre é visível. Então, isso é importante entender. Já a palavra angústia, porque foi muito confundida a ansiedade com angústia, alguns termos de Freud. Então, a angústia vem do latim angor, que significa angustura, que significa o quê? Estreitamento, apertamento. Daí muitas pessoas confundem ansiedade com angústia, porque na ansiedade também você tem estreitamento, você tem
tem esse apertamento, né, que traduz facilmente também esse sintoma, né, que emerge, que fica livremente manifesto, né? Então, a ansiedade é um termo que tem origem no latim, na forma anchieta, que é com a definição de nossa língua, podemos defini-la como um substantivo feminino, que designa desconforto físico, é um tanto desconforto físico como desconforto psíquico, que gerando assim, angústia, gerando assim, a aflição, gerando assim, a agonia, que segundo Freud, isso resultaria de um conflito mental que surge, que a ansiedade resultaria de um conflito mental, né, que surge, e é desse conflito mental que vai surgir, segundo Freud, a ansiedade. Tá claro até aí? Então, segundo alguns filósofos, também pensadores, como o filósofo Cícero, o orador Cícero, ele dizia que a ansiedade é um lugar estreito, né? Como a própria palavra diz, um lugar estreito. Platão dizia que a ansiedade é como uma ausência, ou podemos dizer uma representação, ausência de representação e de sentido. Então, vamos começar a trabalhar. Então, a ansiedade é isso. A ansiedade, ela vem da ânsia, ansiedade, e ansiedade. Essa ânsia tem a ver com o desejo, essa ânsia tem a ver com uma espécie de crise do desejo, né? Do desejo, de expectativa, uma série de expectativa demais. Podemos pensar assim, de que quero muita coisa, e não sei se vou conseguir. As pessoas estão muito preocupadas com o futuro, o tempo está passando, vivemos numa pandemia que deixou ainda mais essa ansiedade, essa angústia, essa ânsia, esse aperto, esse desconforto físico e psíquico, essa angústia, essa aflição, essa agonia, que é a ansiedade, porque muitas vezes você está tendo uma sensação, podemos dizer, de ânsia, uma sensação, uma espécie da crise do desejo, que muitas vezes você está achando que o tempo está passando e você está olhando para trás e você está percebendo que você não está conquistando, realizando seus sonhos, seus objetivos, e que o tempo está passando velozmente e você não está se dando conta disso, né? E o excesso de demanda, podemos pensar nos jovens, né? De responsabilidade, você numa sociedade onde você tem que ser o melhor, você tem que se formar, tem que ter um bom emprego. Então há uma expectativa, né? Essa expectativa demais, de querer muita coisa. Porque quanto mais eu quero muita coisa, mais eu crio expectativa e mais a ansiedade vai me capturar. Então a ansiedade é esse desconforto físico, esse desconforto psíquico, é essa angústia, essa aflição. Daí muitos pensadores compararem a ansiedade com a angústia. Alguns textos de Freud pensaram isso, né? Então, porque a primeira teoria de ansiedade, a primeira teoria da ansiedade, ela vai surgir em Freud em 1897. Porque Freud, nesse momento, ele pensava a ansiedade ou a angústia, vamos pensar na ansiedade, em termos de modelos físicos, né? Que ele chamou esse modelo físico, ele chamou de princípio de constância. O que seria esse princípio de constância? O princípio de constância, segundo Freud, é quando o desejo sexual é estimulado e depois esse desejo é bloqueado, gerando o quê? Gerando assim uma quantidade de energia sob pressão. Em resumo, podemos dizer que Freud chega à conclusão que a ansiedade, desse conceito, a ansiedade ela não provém, porque pensava que a ansiedade provinha da libido recalcada, né? A ansiedade não provém dessa libido recalcada. Neste momento, Freud pensa em termos do que fenomenológico e não lá no contexto metapsicológico. Então,
Como Freud chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa teoria, essa conclusão, através de observações de pacientes que tinham o coito interrompido. Ou seja, o sexo sem orgasmo. Então, só que ele vai mudando com o tempo. Em 1897, e ele vai para 1925 a 1926. Freud já está com a idade de 75 anos, e ele publica esse grande texto belíssimo, que é Inibição, Sintoma e Angústia. Ou na Imaco, né, na tradução da Imaco, que é essa tradução que eu tenho aqui, né, a tradução que eu tenho aqui, essa tradução vai dizer que é a ansiedade, ele vai chamar inibições, sintomas e ansiedade. Então ele vai mudando a partir de 1897 para 1925 a 1926. Então, ele já está com a idade de 75 anos, então onde ele vai começar a perceber, nesse momento Freud começa a se questionar, ele começa a se perguntar, ele começa a se interrogar sobre o que se recalca, né? O que se recalca causa ansiedade. E o que causa o recalque? Né? O que se recalca, ou o que se recalca, causa ansiedade. E o que causa o recalque? Então, Freud, a partir desse momento, ele chega à conclusão que não é o recalque. Está claro, Fabíola? Que não é o recalque que causa ansiedade. Mas, ao contrário, é a ansiedade que causa o recalque. Então, esse é um dos primeiros temas de Freud, né? E que foi a partir desse momento que Freud abandonou seu modelo físico, né, da ansiedade, passando a compreender a ansiedade não como modelo físico, mas sim como modelo psicológico, né, compreendê-lo psicologicamente. E nesse momento Freud vai dizer o quê? Ele vai dizer que a ansiedade é uma resposta ao desamparo diante do perigo. Porque, no fundo, a ansiedade também é uma defesa contra a angústia. Está claro? A ansiedade seria uma resposta ao desamparo diante do perigo. Ou uma defesa contra a própria angústia. Que, segundo Freud, ele vai dizer que a ansiedade, ela surge aonde? A ansiedade ela vai ter a função do eu. Porque a ansiedade ela vai nascer ela nasce no eu. E ela não é provocada pela repressão como se pensava, mas ela provoca a repressão, ou seja, a ansiedade é que cria a representação e não provém da libido reprimida, como se pensava na primeira tópica, na primeira teoria de Freud, em 1897. Está claro, Fabíola, até aí? Alguma pergunta nesse momento? Boa noite a todos que estão chegando aqui no nosso programa Além do Divã. E a gente está falando da ansiedade na visão psicanalítica com José Aldo. Tem pessoas que estão entrando agora. E hoje, José Aldo, entrando nessa questão, hoje eu ouvi um relato do irmão meu, né? Que ele estava dizendo que não estava conseguindo dormir. Em razão de preocupação também em questão do trabalho e da faculdade. Não está se sentindo o suficiente para dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, a questão da ansiedade, de querer antecipar essas situações do cotidiano que a pessoa vivencia, também leva a causar tudo isso também no corpo da pessoa. A insônia, né? Dores também no corpo. A gente também vai chegar nessas questões da questão do corpo a partir desses sintomas da ansiedade. E é interessante também, pode deixar, gente, a dúvida de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Comentário aqui também, podem deixar, que a gente vai fazendo a leitura aqui no percurso do nosso programa. Então é importante nós entendermos que, primeiro, Freud, em sua primeira teoria da ansiedade, é importante que nós entendamos isso, que essa primeira teoria surge em 1897, onde Freud ele vai pensar a ansiedade, ele vai dizer que a ansiedade ela provém da libido recalcada, reprimida. Né? Nesse momento, Freud ele está pensando em termos fenomenológicos e não metapsicológicos, porque ele chega nessa teoria, né? Volto a repetir, eu gosto de repetir para ficar mais claro, né? Ele chega nessa teoria
a partir do momento que ele observa em seus pacientes que tinha um coito interrompido, ou seja, tinha sexo sem orgasmo. Aí, na segunda teoria, em 1925 a 1926, Freud, já com 75 anos, ele vai publicar o grande texto, que é muito bom, que ele fala sobre a ansiedade, que é a angústia, que é a inibição, sintoma e angústia, né? Que ele vai dizer que neste momento ele começa, Freud, sempre com o pesquisador, né? Ele começa a se questionar, ele começa a se perguntar como, se o recalque, ele faz a seguinte pergunta, se o recalque causa ansiedade, então o que causaria o recalque? Então essa é a grande tacada de Freud, que posteriormente, a partir daí ele vai chegar à conclusão, né, em 1926, que não é o recalque que vai causar a ansiedade, mas é o contrário, é a ansiedade que causa o recalque. Não é o recalque que causa a ansiedade, mas é a ansiedade que causa o recalque. Está claro? E é a partir desse momento que Freud vai abandonar, né, esse modelo físico, podemos chamar assim, da ansiedade, ele passa a compreender a ansiedade, não mais como esse modelo físico, mas psicologicamente. E é nesse momento que Freud vai dizer que a ansiedade é uma resposta, né, ao desamparo diante do perigo. E podemos dizer que a ansiedade é uma defesa contra a angústia, né? Que, segundo Freud, a ansiedade ela surge do eu, ela nasce do eu. E ela não é provocada por essa repressão, mas ela provoca a repressão. Ou seja, a ansiedade é que cria a repressão e que nunca estava anteriormente. Mas quando ele pensava isso, ele pensava em um modelo físico. E agora ele passa a pensar em modelo psicológico, compreender a ansiedade mais psicologicamente. Tá certo? E a partir desse momento, o que é que Freud vai fazer? Freud vai dividir a ansiedade. Também é que a ansiedade, né, é importante que nós saibamos que a ansiedade, Fabíola, ela é função do eu. José Aldo, Oi. quando você Oi. começou a explicar, a internet caiu a conexão, estava carregando, então a gente não lhe acompanhou. Percebi. E como você retomar quando falou que ela Vai formar. a classificação por Freud? A partir desse momento, Freud ele começa a dividir a ansiedade em três categorias. Ele vai chamar a primeira de ansiedade realista, a segunda ele vai chamar de ansiedade moral e a terceira ele vai chamar de ansiedade neurótica. Então, o importante, eu vou trabalhar essas três ansiedades, mas o importante nós sabermos que a ansiedade ela é uma função do ego, né? Do ego, ela é a função do ego que tem que lidar com três forças, né, demandantes. Ela é uma função do ego, a ansiedade é uma função do ego que tem que lidar com três forças demandantes. Primeiro, é a força do mundo exterior. Segundo, o id, ou isso. E terceiro, o super-eu. E cada uma delas, né, gera a sua própria ansiedade. Tá claro até aí? Então, volto a repetir que a ansiedade é uma função do ego e que é uma função e que o mesmo tem que lidar com três forças demandantes. Que é a primeira força que Freud vai chamar que é o mundo exterior, que está muito relacionado com a ansiedade realista, que é o id, né, que é o instinto, e o super-eu,
que é essa moral. Então, podemos pensar que cada uma delas gera, né, sua própria ansiedade. Tá claro até aí? Então, a ansiedade, Freud começa a dividir essa ansiedade, né? Ele vai chamar primeiro de ansiedade o quê? Ansiedade realista. O que seria ansiedade realista? Ansiedade realista, como o próprio nome está dizendo, é o receio, é o medo de perigos reais, né, que aconteceram ou que pode estar acontecendo no mundo exterior, né, onde o indivíduo habita. Por exemplo, surge geralmente através de situações específicas. Por exemplo, medo de um cachorro, medo de um leão raivoso, uma briga, um acontecimento que você está ali e começa a ter medo, porque é um acontecimento, é um perigo real que aconteceu ou pode estar acontecendo, que está relacionado com o mundo exterior, por isso que a ansiedade realista, de repente tem uma briga aqui, uma confusão, e de repente eu comecei a ficar com medo, despertou esse gatilho, meu eu, e eu comecei a ficar com medo, porque como Freud fala, que a ansiedade, ela parte do eu, ela surge do eu, ela nasce do eu, e também, que é importante, que é que o eu tem que lidar com essas três forças demandantes, que a primeira força é o mundo exterior, você pode criar ansiedade, medo do que pode estar acontecendo, ou do que pode vir a acontecer, de repente você está na rua, está com medo de ser assaltada, mataram gente hoje, você começa a ter crises de ansiedade realista diante do que está acontecendo, né, exteriormente. Está claro isso? E José Aldo, nesse caso, por exemplo, quem passou por uma situação de perigo, foi assaltado, presenciou consigo próprio, no caso da situação de perigo, com ele mesmo. Ele E se a encaixa ansiedade na categoria dessa de realista também. é uma ansiedade realista, é uma ansiedade consciente. Né? Eu passei por um assalto e, de repente, quando alguém passa de moto, isso também pode gerar fobia, porque a fobia, pânico, gerar pânico, porque, na verdade, o pânico seria o quê? Uma exacerbação. O pânico é uma exacerbação da ansiedade, é quando eu não consegui mais lidar com tudo, com todo esse desejo suspenso, com tudo isso que está suspenso, eu não consegui mais nomear, é como diz o Dr. Eduardo, já vi, é essa tela em branco, que é o pânico, e aí a pessoa surta. Porque eu estou com medo. Por exemplo, eu tenho um caso agora de uma criança que o pai ligou para mim ontem, que a criança foi assaltada, a avó foi assaltada, a mãe ligou para mim ontem, e eu conversei com ela, o neto, o filho dela foi assaltado, tem 3, 5 anos, parece 5 anos, e aí foi assaltado, ele testemunhou o assalto, ele viu o bandido assaltando, invadindo a casa, pegaram a arma e ele presenciou tudo. E agora a mãe vem dizer, me perguntando antes o que é que está acontecendo, que a criança não está conseguindo dormir, acorda à noite com medo, ela está até com medo de ir para a escola, está um pouco agressivo. Né? Então podemos pensar nessa ansiedade realista, que é algo que aconteceu, que é algo que ele presenciou, agora está se tornando microtraumas, que está levando ele a ter medo, né? De sair uma criança, 5 anos. Né? Importante, falei da importância de fazer um trabalho psicológico com ela, que ela já não está querendo ir para a escola à noite, acorda à noite chorando, assustada, criança de 5 anos. Então, eu comecei a falar sobre isso. Para você ver, então, o que é isso? O que é essa ansiedade realista? É esse receio, é esse medo de um perigo real que aconteceu, como no caso dele aconteceu, ou pode estar acontecendo agora no mundo externo onde nós estamos, onde você está, onde as pessoas estão. Né? O medo de algo que pode acontecer, der um tiro, eu começo a ficar com medo. Né? Então, isso é ansiedade, é ansiedade realista. Tá claro, Fábio? Então, a ansiedade, podemos pensar na ansiedade moral, que essa ansiedade moral, a segundo tipo de ansiedade, que Freud vai imaginar, que seria a ansiedade moral, como o próprio nome está dizendo, é a ansiedade, uma ansiedade moralista, que é onde
a pessoa tem receio, que é onde a pessoa tem receio, eu tenho medo de sofrer uma punição, né? Por algum tipo de sentimento que tem origem na consciência moral. Por exemplo, um indivíduo que passa a sofrer um sentimento de culpa por estar pensando em fazer alguma coisa. E aí vem o super-eu, que é essa instância psíquica da lei, de julgador, da censura, entende? Começa a ter esse tipo de ansiedade com os seus pensamentos, lembrando que esses pensamentos são pensamentos fluídicos, desejos, eu quero isso, eu quero aquilo, e de repente eu começo a me culpabilizar, né? E ter medo porque eu estou pensando isso, então isso vai gerar um bocado de energia, né? E eu vou ficando, aumentando a minha ansiedade, o meu medo. E só em pensar eu já começo a ficar com medo, entende? Porque algo, tenho medo, por exemplo, de que algo fuja também do meu controle. Então, essa é uma ansiedade moral. E eu sinto culpado de ter que estar me policiando todo o tempo, com medo desses instintos, vamos pensar assim, desses instintos saírem do meu controle e eu fazer besteira. E aí eu começo a pensar isso, lá vem aquele pensamento que eu não quero, lá vem aquele pensamento intruso, lá vem, eu começo a ficar nervoso, começo a ficar ansioso, e aí eu começo a me sentir culpado até por pensar, né, o indivíduo, por ter esse sentimento, ele passa a se sentir culpado pelo simples fato de estar pensando em fazer algo que é contra a sua própria consciência, que é contra a sua própria, seus próprios valores, seus próprios conceitos. Então ele começa a se sentir culpado e isso vai gerando o quê? Uma tensão, aumentando a ansiedade dele. Tá claro? Tudo bem? Sim, e é interessante porque a pessoa fica com aquele pensamento obsessivo o tempo todo, né? Sim, Por mais que sim, tente relaxar um pouco, não consegue. Sempre sim, volta novamente àquele pensamento. sim. Porque, porque nesse contexto também gera angústia, né? Porque a ansiedade também, Papiro, vamos pensar que a ansiedade também é uma consequência da angústia, ou melhor, é uma defesa contra a angústia, é uma forma, é uma das representações da angústia. Entende isso? É uma das representações da angústia. Ele é uma consequência, é uma defesa da angústia, é uma representação dessa angústia que eu não sei lidar, que é esse estreitamento, né? Esse estreitamento, podemos dizer, esse apertamento que eu estou sentindo, bola no peito, na garganta, né? A sensação de ter estou sofrendo ataque cardíaco, sudorese, suando muito, né? E aí esse pensamento bola na garganta, falta de ar, né? Que é esse aperto, que é esse estreitamento, parece que o coração está se apertando, né? Se estreitando, e aí você vai sentindo angústia. Né? Então, podemos dizer que a ansiedade é uma das formas de angústia. É uma defesa, né, da angústia de desamparo. Né? É uma defesa contra a própria angústia. Contra a angústia de quê? Contra a angústia de castração, segundo Freud. Está claro? Você falou dos sintomas que ela pode desencadear no corpo, né, professor? E Sim. geralmente a pessoa começa a olhar para a questão da ansiedade quando começa a sentir esse sintoma no corpo. E ao sentir eles, às vezes busca tomar um remédio, né? Por exemplo, dá um problema do estômago. Alivia ali com o remédio, melhorou. Mas aí, no fundo, ela não conhece a raiz que é mais na raiz psicológica que se origina. Então, Vamos a pensar, necessidade de buscar um profissional. vamos pensar assim, Fabiola. Vamos pensar em termos de angústia. Quando a ansiedade, quando a angústia, ela não fica, podemos dizer assim, quando ela não fica velada, quando ela não fica velada pelo sintoma, o que acontece? O sujeito se vê face a face com ela. E daí podemos pensar no síndrome do pânico. Porque o sintoma é uma defesa contra esse mal-estar, contra essa angústia. Então,
quando a angústia ela não fica velada pelo sintoma, o sujeito se vê face a face com ela. Quando, de repente, a pessoa tem uma crise de pânico, de repente ele se deparou com essa angústia que não foi sintomatologia, que não passou como sintoma, que não houve uma sintomatologia no corpo, tremedeira, dor no peito. De repente que essa exacerbação, que o pânico é o quê? É a exacerbação da ansiedade. É a ansiedade exacerbada. Então, quando a ansiedade ela não consegue ficar velada, quando ela não fica velada pelo sintoma, o que acontece? O sujeito se vê face a face com ela, com a própria o quê? Com a própria angústia, que é o pânico. Está claro isso, Fabio? Por isso que é importante eu ter essa sintomatologia, taquicardia, bola na garganta, garganta seca, tremedeira nos pés, até dor de cabeça, né? Então, é preciso eu sentir que é uma defesa, toda essa sintomatologia seria uma defesa contra essa ânsia, contra essa angústia, contra esse mal-estar, contra esse estreitamento, contra esse apertamento da qual estou sendo atacado. Porque se eu não sentir tais sintomas, o que acontece? Eu vou me deparar propriamente com a própria angústia, de cara com a angústia. E aí eu vou ter o quê? Posso ter crise de pânico. Né? Que o pânico, volto a repetir, eu gosto de repetir, é a exacerbação da ansiedade. Tá claro? Gerando. E podemos pensar que existe alguns aspectos também dessa ansiedade, dessa angústia. Vamos pensar em três aspectos. Vamos pensar num caráter de desprazer, vamos pensar no hábito também de descarga e vamos pensar da percepção desse hábito de descarga. Porque a ansiedade seria o quê? Seria a perda. Podemos pensar que a ansiedade seria a perda do presente. Seria a perda do presente, né? Que leva a pessoa a viver não no presente, mas no futuro. Então, a ansiedade seria a perda do presente. Eu não estou aqui, eu estou no futuro. E quanto mais eu fantasio, quanto mais eu penso no futuro, quanto mais eu penso no que vai acontecer, ou no que pode acontecer, mais aumenta a ansiedade em mim. Porque a ansiedade, o que é que a ansiedade quer? O ansioso quer? Ele quer resolver o problema que ainda não aconteceu. Por exemplo, seu irmão não consigo dormir, vai ter uma coisa amanhã para me fazer, tem uma questão de justiça, por exemplo, hoje eu não consigo dormir. Porque eu quero resolver o problema que ainda não aconteceu. Então eu vou passar a noite todinha virando, sem dormir, levantando, acordando, e quando chega de manhã eu estou com um nível de energia, estou me sentindo muito tenso, com essa carga de energia que me traz desprazer, que me traz dor, que eu preciso também descarregar. E aí, muitas vezes, quando você está com excesso de ansiedade, se você passar por um problema emocional forte na sua vida, você pode até ter sintomas de surto, essa sensação de enlouquecimento, essa sensação de despedaçamento, de fragmentação de si mesmo. Porque a pessoa que tem uma ansiedade demais, ela tem picos de loucura, ela tem medo de tudo aquilo enlouquecê-la. Né? Eu tenho medo de meu pensamento fugir de mim, que essa ansiedade moral, esse medo de enlouquecer, medo de morrer a qualquer momento num ataque cardíaco. E isso vai gerando o quê? Prazer, dor, sofrimento, angústia. Até pânico. Aí, de repente, que o pânico é a exacerbação da ansiedade, e de repente você tem uma crise de pânico, né? E aí você vai passar o quê? A ter medo de ir à rua, a ter medo de sair para outros lugares, porque você tem medo de repente, aquilo acontecer novamente com você. O excesso de responsabilidade, o excesso de preocupação, pode aumentar o nível de ansiedade. Eu me lembro do amigo meu que ele estava muito atarefado, estudando, trabalhando, quando de repente ele teve uma crise, teve uma síndrome do pânico, que ele sentiu que ali ele caiu nos braços do pai dele, e a sensação foi de ter perdido o juízo,
como se os amuletos tivessem caído. E aí ele não conseguiu mais estudar, não conseguiu mais porque ele ficou com medo. Acabou parando, optando em trabalhar ao invés de estudar, porque a agenda dele estava muito corrida. Então, o excesso de preocupação gerou toda essa energia, né? E essa energia, ele teve um momento que teve essa crise de pânico e sentiu que tinha surtado quando, depois de tempo, ele andava com o olho, com a pupila regalada, com parecia que ele estava louco, mas não, foi ansiedade, ficou magro, né? Aí ficou com medo de andar na rua, de passar por tudo aquilo de novo, que é a angústia, né? Quando a angústia não fica velada pelos sintomas, quer dizer, o sujeito se vê face a face com ela. Entende, Fabíola? Porque a ansiedade é a perda do presente, né? É a perda do presente que leva a pessoa a viver o futuro e não o presente. Porque a ansiedade, o ansioso, ele quer resolver o problema. Ele quer resolver o problema. A pessoa ansiosa, ele quer resolver o problema que ainda não aconteceu. Está lá no futuro. Por isso que o ansioso, ele vive mais no futuro do que no presente. Né? Porque o que podemos pensar? Que a ansiedade seria o quê? Seria o excesso do futuro. Ou seja, a pessoa decidir de se concentrar no presente para antecipar o futuro. Porque a ansiedade é o excesso do futuro. Ela sai do presente e passa a viver só no futuro. O discurso do ansioso é o discurso futurístico. Porque ele não vive no presente. Ele quer resolver problemas que ainda não aconteceu. E ele começa a se preocupar, a se pensar e a se mutilar por isso. Gerando assim angústia, porque quanto mais eu penso, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, vamos pensar, eu sou muito ansioso, e de repente eu penso que eu vou dar uma palestra amanhã em tal lugar. Quanto mais eu penso, mais eu fantasio, quantas pessoas vão estar lá, mais o nível de ansiedade vai me capturar. E aí eu vou dormir, eu não vou conseguir dormir. Porque eu sempre estou querendo dar uma perfeição, algo melhor. Eu tenho que fazer isso. Será que eu estou preparado? Será que eu não estou? Lá vai ter muita gente. E aí começa. E tem gente que às vezes nem vai. Com medo de paralisar. Porque a ansiedade, ela pode te paralisar. De repente você pegou o microfone aqui e está tão nervoso e que a voz congelou. Não saiu mais nada. Então é importante que nós venhamos trabalhar. Porque já pensando, e aí vai começar a gerar o que? Fobia, porque a fobia também, eu falei do pânico, que o pânico teria uma exacerbação da ansiedade, já a fobia seria uma defesa contra a própria angústia de captação. E professor, você falou agora em um dos exemplos, a respeito, por exemplo, na questão de uma apresentação. Você, quando você não trabalha essas questões de apresentação, quando você se depara com ela, naturalmente vai vir isso, ou pouco ou muito, né? Eu me deparo na primeira vez que eu fui participar eu fui convidada para participar do programa, eu fiquei muito ansiosa. Aquilo não saiu da minha cabeça. E na hora do programa, os primeiros momentos, para mim, foram os mais difíceis. Aí, depois que a gente começou a falar, que eu fui dizendo para mim mesma, não precisa tudo isso. E aí a situação foi mudando. Quando terminou o programa, eu senti no corpo tipo uma descarga de energia. Um alívio passou. Então, a gente... tem de prazer, uma categoria de prazer e desprazer, né? Que é esse ato dessa descarga, né? Que é a percepção de estar dessa descarga. Porque muitas vezes a gente fica ansioso. É normal, porque a ansiedade também era um mecanismo primitivo de defesa, né? De me proteger contra os animais selvagens. Mas agora o problema é quando essa ansiedade seja exacerbada, quando eu não consigo controlar, quando eu não consigo trabalhar e que isso vai me... O problema é quando isso começa a me incomodar no meu emprego, na rua. Aí já é um indicativo. Qual é o indicativo para procurar um tratamento? É a partir desse momento que eu estou me sentindo
um despedaçamento, que eu estou me sentindo fragmentado, que eu não estou conseguindo mais me relacionar quando eu me relacionava. Eu não consigo, por exemplo, falar mais em público como eu falava. Eu começo a temer, eu começo a ter fobia, eu começo a ter mal-estar, e aí eu vou começando a adiar, eu gostava de tal evento, eu não vou mais, eu começo a ficar ali, acolhido no meu mundo. Aí que é o problema. E quando você começar a ter esses indicativos de que essa ansiedade está ali paralisando a sua vida, seja numa relação, seja no trabalho, seja onde você estiver. Aí você começa a ter que se perguntar, agora eu preciso de um acompanhamento. Pode ser medicamentoso, como pode ser psicológico. E aí é importante, pode trabalhar os dois? Podem sim. A psicanálise não tira a medicação, porque o importante da psicanálise também é desmamar esse sujeito. Mas se o caso é muito exacerbado que a pessoa precisa tomar medicação, tudo bem. Entende? Mas o importante é que o sujeito tenha, né, essa percepção, o importante é que o sujeito reconheça, né, que ele está mancando, que ele está tropeçando como édipo, que esse sintoma, né, que ainda é bem que está tendo taquicardia, que está sudorese, que ele está suando muito, que está tendo calafrio, que está tendo sensação de desmaio, de dispneia, uma série de coisas. Isso são os sintomas daquilo que eu não sei, que é um sinal, esses sintomas, certo? É um sinal, né? Que é essa ansiedade, essa angústia é um sinal, tudo isso diante de um perigo que não é só externo, não é só essa ansiedade realista, mas também pode estar relacionado a um sinal de um perigo interno, que é essa ansiedade que a gente vai falar, que é essa ansiedade neurótica, que eu não sei como lidar, que eu não sei como trabalhar. Como, por exemplo, acontece com a fobia, que é uma defesa contra a angústia de castração, porque na fobia eu projeto para fora de mim uma maneira de defesa, como uma maneira de melhor lidar com tudo aquilo que eu não sei. Mas posso me defender de uma barata, de um cachorro, de uma beija-flor, de uma borboleta, de uma rosa. É mais fácil eu colocar um objeto, né, para me defender do que eu lidar com aquilo que eu não sei o que é aquilo que me escapa. Então, a fobia é uma defesa contra a angústia de castração. É mais fácil, é uma defesa, a fobia é uma defesa contra aquilo que eu não sei lidar, né, internamente. E eu projeto para fora aquilo que eu não consigo elaborar, que eu não consigo trabalhar dentro de mim. E é mais fácil eu criar objetos para fora, projetar para fora, ter medo de barata, de sapo, de rato, de uma série de coisas, porque é mais fácil lidar com aquilo que eu vejo do que com aquilo que eu não vejo que está dentro de mim. E aí que precisa, e que isso teria o quê? Uma ansiedade neurótica. Tá claro, Fabiola? Porque vamos pensar que a ansiedade seria, vamos fazer uma diferença da ansiedade ou da angústia e do medo, que a ansiedade seria um sinal diante de um perigo externo e também interno, que eu não sei lidar. Já o medo seria uma reação a um perigo externo. E aí eu posso usar como essa questão da fobia. Eu tenho medo de barata, tenho medo de cobra, tenho medo de rato, tenho medo de flor, tenho medo de rosa. Eu me lembro de uma paciente que eu tive que ela tinha medo de flores de rosa. Se você desse um buquê de flores para ela desmaiava. Meu namorado uma vez deu uma flor para ela, um buquê de flor para ela, e aí ela desmaiou. Medos específicos para algo específico, nesse caso. Então, é muito interessante isso, porque Lacan, vamos pensar em Lacan, Lacan ele vai dizer que a angústia, ela não é sem objeto. E ele também vai afirmar que a angústia estaria amarrada a um objeto. Que a angústia é onde há falta, falta. Né? Então, vamos pensar, vamos para a angústia, para a ansiedade. Nós falamos de ansiedade, nós falamos da ansiedade realista, falamos da ansiedade moral, e vamos trabalhar um pouco sobre a ansiedade neurótica. Que são os 3 tipos de ansiedade que Freud classificou na psicanálise. Tem alguma pergunta aí?
Algum comentário, alguma coisa? Gente, vocês podem deixar a dúvida de vocês Uma aqui no dúvida, uma chat, pergunta? algum comentário, podem ficar à vontade. Se tiver alguma pergunta, pode tirar. Né? Pode Quiser tirar. saber algo sobre ansiedade, pode ficar à vontade de colocar aqui no chat que a gente vai respondendo aqui no percurso E, da live sim. do nosso programa aqui, além do divã. E você, Fabio? Então, falamos da ansiedade, três tipos de ansiedade, pensado por Freud: ansiedade realista, ansiedade moral, está relacionado com o sentimento de culpa ou o medo de algo sair do meu controle, viu? Que é o medo de algo sair do meu controle, de fugir, o meu destino de fugir, eu cometer alguma besteira. Então, eu fico com medo. E aí, isso é uma ansiedade moral, que está relacionada com o sentimento de culpa, de angústia, por ter medo de estar mal, né? De acontecer alguma coisa comigo. Ou vai acontecer, eu já atendi pacientes que ele fica com medo, de repente ele está na rua, de repente ele começa a ter picos, que já são o quê? Sintomas de pânico. Vai sair, ele começa a se tremer e começa a desmaiar. As pernas paralisam, ele desmaia 2, 3 vezes, que também é uma maneira dessa sintomatologia ser sentida no corpo. Porque quando ela não é sentida no corpo, a pessoa, quando ela se depara com, como foi falado anteriormente, quando a pessoa se depara com a angústia face a face, né, o sintoma é uma maneira da pessoa não se deparar com essa angústia face a face. Então, eu tenho que sentir no corpo, eu tenho que sentir dores, eu tenho que sentir mal-estar, uma maneira de esvaziar toda essa energia, toda essa, podemos dizer, essa energia psíquica, né? Nós falamos de 3 cargas de energia, né? Uma maneira de se esvaziar, né? E até mesmo para não sentir-se louco, né? Que a sensação de loucura é grande. Muitas pessoas falam que sentiram sensação de loucura, né? Ou uma sensação de estar ficando louca ou ficando louco, né? Porque é muito importante isso, que quando nós não deparamos, que quando essa angústia, quando essa ansiedade, ela não é velada, ela não é velada pelo sintoma, aí o sujeito se vê face a face com ela, é como se eu me deparasse com algo e de repente eu não consegui lidar, né? Então tem muitas pessoas que falam que tem sensação de loucura, medo de ficar louca. E quando você começar a sentir esses pensamentos, essas sensações, é importante que você procure um acompanhamento psicológico, um tratamento, para você aprender a lidar melhor com tudo isso. É claro, Rodrigo? Sim, tá claro, professor. Só queria lembrá-lo da hora, 8 horas e 46 minutos. Pois vamos para a ansiedade neurótica, né? Para não darmos, né? Então, a ansiedade neurótica. O que seria ansiedade neurótica? A ansiedade neurótica seria o medo de que os próprios pensamentos, vamos pensar assim, possam se realizar, porque esses instintos possam sair do controle e possam se manifestar. Né? Esse medo também ocorre devido, muita parte, a uma natureza subversiva e aterrorizante que muitas vezes os pensamentos têm, e é importante pensar que a ansiedade neurótica ela é inconsciente, pois a consciência ela não possui elementos para lidar com esse conteúdo. Porém, é bom pensar que quando esse tipo de ansiedade é analisada, ela se torna, quando analisa essa ansiedade, ela se torna consciente e passa a ser classificada como uma ansiedade moralista e realista. Né? A ansiedade neurótica, ela se origina de um impulso, né? De um impulso, de uma pulsão, impulso encoberto, né? Que é gerado pelo id. Né? Freud foi falar da questão do pequeno Hans, né? Um livro muito clássico, que ele temia, né? O pequeno Han é um paciente, né? Que temia
que tinha um poderoso amor incestuoso pela mãe, e essa era uma ansiedade neurótica, já que Han, ele não sabia qual era a sua verdadeira causa. Ele tinha medo também de ser mordido por cavalo, que ele deslocou para a pessoa do pai, e qual seria a sua verdadeira causa, que era uma ansiedade realista, porque representava esse amor incestuoso e que poderia acarretar também em punição no mundo externo. Então, Han, nesse contexto, ele temia o quê? Ele temia a punição por seus impulsos incestuosos pela mãe. Ele temia o quê? Ser mordido por um cavalo, que Freud analisou como, interpretou como medo da castração. Então, Freud entendia que a ansiedade da castração seria a principal causa excessiva da repressão e da neurose nos homens. Então, isso é muito importante nós pensarmos nisso. Porque ansiedade neurótica, às vezes você está com ansiedade e você não sabe. De repente nós estamos aqui, de repente eu começo a estar. Fabíola, eu estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo bem, eu estou com falta de ar, está acontecendo alguma coisa comigo e eu não sei. É de origem inconsciente. Algo está fugindo, algo está me capturando, algo está me aprisionando aqui que eu não estou sabendo o que é. Eu estou com falta de ar, eu estou com medo, agora me deu medo, me deu. Entende? Então é uma ansiedade neurótica, é uma ansiedade que é inconsciente. Então, é importante que nós venhamos saber, né, trabalhar essa questão. Porque também, Freud vai dizer que nas mulheres, né, Freud pensava que a repressão seria excessiva e que a neurose seria possivelmente causada pelo medo, na mulher seria causada pelo medo da perda do amor, né, que seria que brota assim do medo original da perda do amor da mãe. Em resumo, podemos dizer que a ansiedade neurótica é o medo de um perigo. Tá claro, Fabíola? Em resumo, podemos dizer que a ansiedade neurótica seria o medo de um perigo não identificado, de um perigo inconsciente. E que o terapeuta, a metaterapêutica, terá fazer o quê? Terá tornar esse perigo conhecido para poder lidar com ele melhor. Então, a ansiedade seria, a ansiedade neurótica, podemos dizer que a ansiedade seria a denúncia, né? Seria uma denúncia da presença incômoda do inconsciente batendo na porta do eu. Tudo bem? Tem a ver com a criança também não saber lidar ainda com a castração, Geraldo? Sim, a ansiedade, Freud fala que é uma defesa contra a angústia de castração. É o que eu não soube lidar com essa angústia de castração. A criança, ela abdica do seu amor incestuoso, no caso, o pequeno Ram pela mãe, com medo da punição, e mais tarde Ram deslocou esse medo, que no fundo era o medo do pai, o medo do pai, para um cavalo, medo de ser mordido por um cavalo. Entende? Que era uma ansiedade neurótica que ele não sabia o porquê, o medo do pai que ele amava tanto. Né? Então é muito importante isso. Então, nesse contexto, cabe ao analista, ao terapeuta, juntamente com o paciente, primeiramente, localizar qual está sendo o fator, né? Qual está sendo o fator estressante. Esse fator é externo ou externo. Né? Então, porque nesse momento, entrando na clínica, a tarefa do analista é propiciar ao paciente a possibilidade dele poder abreagir, ou seja, dele poder fazer uma catarse de memória, uma catarse de sentimento, que estão fortemente, podemos pensar assim, fortemente enraizados e fortemente, podemos dizer, de longas datas que estão reprimidos no inconsciente, né, e que foram desportados para qualquer fator atual. Certo? Então, cabe ao analista, nesse momento,
né? Cabe ao analista ajudar, a importante a função de ajudar o paciente com essa neurose, podemos pensar neurose de angústia, né? A desenvolver uma capacidade de autocontinência, ou seja, que ele possa conter a sua própria angústia sem entrar em estado de pânico. Porque todos nós temos medo, mas do medo exacerbado, falei que a ansiedade e o pânico é a exacerbação da ansiedade. Se eu estou com medo demais, eu tenho crise de pânico. Então, eu tenho que aprender a trabalhar, eu tenho que aprender a lidar com isso. E o analista vai ajudar o paciente a trabalhar, a lidar melhor com essas questões. A ele trabalhar, ele vivenciar melhor essas questões. Ajudar o paciente, né, a desenvolver uma capacidade de uma capacidade que possa, né, levar ele a conter a sua própria angústia, a sua própria ansiedade, sem entrar em um estado de pânico. Né? Importante que, em primeira mão, é levar o terapeuta para o paciente, localizar o que está sendo, né? Que está sendo, qual está sendo o fator estressante que pode ter interno e externo. Então, o analista vai trabalhar essas catástrofes, essa possibilidade do paciente reagir, de fazer catarse, de memória, de sentimento, né? Às vezes esses sentimentos são de longas datas, que esses sentimentos foram reprimidos, foram recalcados no inconsciente e que foram reportados para o fato atual. E muitas vezes está lá. E agora eles estão se manifestando. Entende? Então isso é muito importante. Certo? Alguma pergunta? Já estamos chegando ao final. Né? Então podemos pensar nisso. Né? Eu quero que você pense nisso. Que existe 3 tipos de ansiedade. A ansiedade realista, a ansiedade moral e a ansiedade neurótica. A ansiedade realista é o medo que eu tenho de algo que está acontecendo na realidade. Né? Eu tenho medo do que aconteceu, do que pode acontecer. A moral é essa ansiedade, que às vezes eu tenho medo de fugir dos meus pensamentos, algo que eu tenho medo de sair do controle, ou eu tenho medo de fazer alguma coisa que é contra os meus valores, e eu começo a me sentir culpado por isso. E aí vai aumentar o nível de ansiedade. E a ansiedade neurótica seria o quê? Seria o medo de um perigo, que esse medo é um perigo não identificado, que será algo inconsciente. Eu não sei porque eu estou com medo, eu não sei identificar isso, eu não sei o que aconteceu comigo. De repente eu estava bem, feliz, e de repente eu comecei a ter crise de pânico, de ansiedade, e a partir desse momento eu não sei. Então isso tem uma questão inconsciente que nós podemos trabalhar. E o papel do analista é trazer tudo isso à tona. Levar o paciente a reagir sobre isso. Certo? Levar o paciente a localizar isso, pode ser um fator interno ou externo, porque pode ser algo de longa data e que tem que trazer e que está sendo manifesto na atualidade. E aí tem que trabalhar. Certo? Tudo bem? Sim, a gente já vai entrar nas considerações finais, José Aldo. Falta 4 minutos para a gente encerrar a live, 9 horas. Sim. Então é importante também nós entendermos que Freud vai dizer que a ansiedade ela é função do eu, ela nasce do eu, que ela não é provocada por uma repressão como se pensava, mas a ansiedade cria essa repressão e nunca provém da libido reprimida, como ele pensou no primeiro momento. É importante que Freud e a psicanálise, Freud divide a ansiedade em 3 fatores, em 3 categorias: ansiedade realista, ansiedade moral e ansiedade neurótica, e que a ansiedade ela é uma função do eu, e que o eu é uma função do eu, e que o eu tem que lidar com 3 forças, que o eu tem que lidar com 3 forças demandantes, né? Demandantes que são a primeira força, o mundo externo, né? O id e o próprio superior, que cada uma dessas forças vão gerar sua própria ansiedade. Tudo bem? Então, tem alguma pergunta? Alguém gostaria de tirar alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Tirar dúvida?
Estamos aqui esse minuto para respondermos. Quanto mais, espero que todos tenham gostado. Podemos nos aprofundar, como o programa é 1 hora, poderemos fazer lives sobre isso e mais tempo, né? Mas no momento eu quero deixar essa dica para vocês. Temos Então, aqui um comentário, José, da Patrícia, achou excelente. O conteúdo foi bastante claro e didático. A gente agradece por você ter ficado aqui quase encerrando. A gente agradece a participação de vocês. E a live vai ficar salva aqui na rede social de José Aldo. Pode compartilhar também, caso desejem. Se tiver alguma pessoa interessada dentro do círculo social de vocês, podem compartilhar, que o conteúdo é muito bom. Hoje, aqui o nosso programa, além do divã, a gente falou da ansiedade na visão psicanalítica. José Aldo é psicólogo, é filósofo, também é psicanalista e está aqui trabalhando com a gente toda semana, no Além do Divã, temas da psicanálise e também culturalmente a gente vai dialogar e discutir sobre outras temáticas que também estão presentes no nosso meio social. E o José Aldo, eu estou aqui por causa de vocês. Toda semana a gente espera que vocês estejam aqui conosco. E durante as semanas a gente vai sempre estar divulgando quando tiver live nas nossas redes sociais também. Os dias ainda não estão definidos, vai depender também das participações que vão estar com o José Aldo. E já temos uma para o dia 16 e a gente vai começar a divulgar nos próximos dias. E a gente agradece a presença de vocês. José Aldo, encerrar com boa noite. eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? E que esse programa, além do divã, foi feito especialmente para você. Você pode trazer suas questões, suas perguntas, elaborar, e a gente vai trabalhar. E lembrando que sábado nós temos nosso curso de psicanálise, né? Uma leitura em Lacan, introdutória a Lacan. E quanto mais, eu gostaria de agradecer você, Fabiola, gostaria de agradecer a todos que se fez presente, que se faz presente e que estão sempre conosco aqui, né? Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Estou aqui no WhatsApp, caso queira conversar no particular, né, Fabíola? Tirar suas dúvidas. E toda quarta-feira nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, fazendo esse programa, além do divã, que é especialmente para você. Ele foi feito para você. Né? Vamos trazer outras pessoas, falar sobre política, filosofia, religião. Vou trazer outras pessoas para a gente estar aqui batendo um papo gostoso sobre conhecimento. Né? E é muito importante. E, quanto mais, muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. José Aldo, salvando a live, antes da gente sair daqui da página. Bora lá. Boa noite, né? Isso. Tchau, gente. Quarta-feira a gente está aqui.